Então, bom, vou colocar aqui o comentário da 1.2, né? Só voltando aqui, o que é 1.2? É prova por indução que o conjunto com n elementos possui 2 elevado a n subconjuntos. Então, não vou fazer todo ele, não. Então, vamos lá. Bom, se eu tenho um conjunto aqui qualquer. Bom, esse conjunto aqui, se ele tiver um elemento só, né? Perdão. É de acordo com o número de elementos. Desculpa. É que eu fui pelo vazio, né? Então, eu quero saber se eu tenho x, um conjunto com n elementos, né? N elementos. Então, eu tenho 2 elevado a n subconjuntos de x. De x. Aqui, na verdade, vale até com n igual a 0, tá? Mas, nosso processo de indução, vamos começar com n igual a 1. Né? Quem que é o n igual a 1 significa que o x tem um elemento. Digamos x1. Então, quais são os subconjuntos que eu tenho de x? Vazio, né? E o próprio x, que só tem um elemento. Então, bom, o número de elementos de subconjuntos, né? Que é a gente chama ele assim, ó, partes de x, tá? Isso aqui é os subconjuntos de x, tá? É o conjunto do y contido em x, subconjunto de x, tá? Então, bom, o número de elementos, nesse caso com x igual a 1, né? E de x, isso aqui é 2, que é 2 elevado a 1, né? E aí, depois na hipótese de indução, vamos pegar aqui, eu tenho um conjunto com com n elementos, né? Essa aqui é hipótese de indução. Você tem um conjunto aqui, ó, com n elementos, né? Então, bom, esse conjunto aqui terá 2 elevado a n elementos. Isso aqui é hipótese de indução, né? Bom, depois eu vou pegar, então, se eu pegar um conjunto x barra aqui, pode até colocar, né? Não precisa nem chamar de x, mas para um conjunto com n elementos, o conjunto das partes de x terá 2 elevado a n elementos. Então, se eu pegar um x barra aqui, ó, com x1, xn, x1, x2, tá? xn mais 1, n mais 1 elementos, vou fazer um argumento que a gente já usou anteriormente. Eu vou usar aqui x barra, ele é o x, né, com n elementos, união, x é esse aqui, tá? Só para não ter que reescrever ele. União com o xn mais 1. Então, bom, quantos subconjuntos eu tenho aqui? Eu vou ter todos os subconjuntos de x, né? Esquece aqui o xn mais 1 por enquanto. Eu pego todos os subconjuntos de x, vazio, todos esses, né? O formado só pelo x1, pelo x1, x2 e assim sucessivamente. Então, todos os subconjuntos de x, e aqui eu vou ter o quê? 2 elevado a n subconjuntos, tá? Vai implicar em 2 elevado a n subconjuntos. Depois eu vou pegar todos os subconjuntos de x e colocar o xn mais 1 neles. Então, por exemplo, o primeiro subconjunto de x que aparecia era o vazio. Então, vou pegar o vazio união com esse aqui. Né? Vou até colocar não, né? Vamos escrever certo, né? Conjunto x e unir com o conjunto formado só pelo xn mais 1. Unir com esse aqui, o conjunto formado só pelo xn mais 1. Então, quantos subconjuntos eu tenho aqui? Na verdade, são todos subconjuntos de x, né? Eles vão ser diferentes dos anteriores porque esses aqui não contêm o xn mais 1, esses aqui vão conter o xn mais 1. Então, aqui eu vou obter, ó, também 2 elevado a n subconjuntos.
Então, bom, a hora que eu... quantos subconjuntos eu tenho do total aqui? Observa, os subconjuntos daqui e daqui, ó, eles não são iguais. Os subconjuntos daqui não têm o elemento x elevado a n mais 1. Os subconjuntos daqui têm o elemento x elevado a n mais 1. Então, a hora que eu vou totalizar, eu vou somar a quantidade de elementos daqui com a quantidade de elementos daqui. Então, aqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, 1, 2. A quantidade de elementos do conjunto x barra, ele vai ser a quantidade de elementos em 1 mais a quantidade... Os elementos aqui para mim são subconjuntos, tá? Eu até vou tirar essa palavra, vou colocar subconjuntos. Número de subconjuntos em 1 e número de subconjuntos em 2. Senão dá a ideia que os elementos aqui é um conjunto de subconjuntos, né? Número de elementos na primeira parte mais o número de elementos na segunda parte. Então, isso aqui dá o quê? Na primeira parte é 2 elevado a n, e na segunda também é 2 elevado a n, que é 2 vezes 2 elevado a n, que é 2 elevado a n mais 1. Então, qualquer subconjunto com n mais 1 elementos, o número de subconjuntos desse subconjunto é 2 elevado a n mais 1. Então, o argumento que é utilizado, né? Observa, eu não provei indução, tá? Eu só dei aqui a ideia como que faz. Mas aí tem que escrever direitinho, tá? Só título de exemplo aqui, né, para vocês, ó. Então, como eu falei, aqui vale até que se o x não tiver elemento nenhum, né? Se o número de elementos... Vou colocar assim, ó. Cardinalidade de x, ou melhor, né? Se ele não tiver nenhum elemento, né? Zero elemento, então ele é o quê? Ele é vazio, tá? Porque acho que às vezes em números e funções aparece esse exercício. Se x é vazio, né? Ó, o número de elementos aqui de p de x, esse aqui é o número de elementos, né? Cardinalidade. Isso aqui é 1, porque eu tenho só vazio. Como eu falei lá, se eu tiver aqui, ó, com um elemento, ó, eu tenho o vazio e o próprio x. Então aqui, ó, né, o número de elementos aqui é 2, que é 2 elevado a 1. Ó, se eu coloco agora com 2 elementos, é só título de exemplo, né, mas tem que provar a indução. Então, os subconjuntos que eu tenho aqui é vazio, o próprio conjunto, isso aqui eu tenho sempre, né? O conjunto formado só por x1 e só por x2. Observa que foram todos, né? Conjunto sem nenhum elemento, com um elemento e com 2 elementos. Então aqui, ó, só vou fazer mais um, tá? Aqui, cardinalidade, número de elementos aqui é 2 ao quadrado, né? São 4. Vou fazer o último aqui, ó. x1, x2, x3. Então, se vocês precisarem dar algum exemplo, eu posso ir trabalhando, ó, sem nenhum elemento, vazio. Com um elemento, x1, x2, x3. Com 2 elementos, x1, x2, x1, x3, x2, x3. Bom, como o conjunto tem 3 elementos, com 3 elementos é o próprio x. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número aqui, assim, né, das partes é 8, que é 2 ao cubo, tá? Então, mas claro, isso aqui não prova indução, né? Só para vocês perceberem que realmente, né, funciona e o que eu estou entendendo por subconjunto, né? Então, se eu peguei aqui, o que significa eu estar falando do subconjunto desse conjunto aqui? Subconjunto D é eu pegar todos os possíveis, né? Os formados sem nenhum elemento, com um elemento, com 2, com 3, claro que vai até com a quantidade de elementos aqui do x. Por isso que ele vai aumentando.
ok? Então, mas a prova mesmo da indução é essa ideia que eu coloquei aqui.